grupo Play Center, ele iniciou as suas atividades em 1973 com um parque Play Center. Ele é muito icônico para todo o estado de São Paulo, a grande São Paulo. Foi um parque histórico, tinha a Noite do Terror, enfim. As pessoas que moram na grande São Paulo conhecem e ainda falam muito desse parque. Em 1985, mais ou menos, eles começaram as atividades com as Playlands nos shoppings. Tiveram muitas lojas por todo o país. Em 2012, o Play Center ele encerrou suas atividades por algumas questões da prefeitura, enfim, algumas questões burocráticas. E em 2018, eles vieram com uma outra proposta, que é o Play Center Family. O grupo Play Center ele tem alguns produtos dentro do guarda-chuva dele. Então, o Play Center Family, que é um parque indoor, com mais de 5.000 metros quadrados, que ele fica no Shopping Aricanduva, que é um dos maiores shoppings da América Latina. Nós temos as Playlands, que estão espalhadas pela Grande São Paulo, e nós temos algumas fora de São Paulo também. Existe o produto Playmania, que é um clube de vantagens, e o Kidsland, que são alguns produtos, alguns brinquedos que ficam posicionados por algumas temporadas em alguns shoppings. A gente sempre trabalhou com agência no grupo, só que a gente tinha um negócio que a operação se encerrou em 2012 e de 2012 para 2018 a gente ficou sem nenhum parceiro, ou enfim, tinham parceiros, mas para trabalhos pontuais. E quando a gente sentiu necessidade de mais uma vez recorrer a uma agência para nos dar suporte, o mundo já tinha mudado de maneira bastante significativa. E o marketing digital era a tendência, então a gente teve que começar do zero a procurar parceiros e surgiram algumas agências. A gente sentou, discutiu, a Ju, né, se não me engano, foi quem trouxe o nome da Layer, e a gente entendeu que das opções que tinha na mesa era a melhor agência para poder desenvolver o nosso produto, nos ajudar a desenvolver o produto. A gente procurou um outro parceiro porque a gente sentiu a necessidade de se aprofundar um pouco mais na área digital por conta de toda a evolução que está tendo nessa área, e a gente sentiu que a gente estava um pouco restrito dentro do escopo que a gente tinha. Além disso, a gente sentia a necessidade de se aprofundar também nas nossas marcas, nos nossos produtos, no entendimento de cada um. E foi por isso que a gente buscou um outro parceiro nesse momento. Acho que para nós foi marcante, foi devido à inauguração de uma nova unidade de negócio, né? Então nós realmente enxergamos que precisávamos ir além, né? Então olhar com cuidado cada um dos nossos produtos e trabalhar de forma mais estruturada, principalmente a parte de conteúdo, né? A presença mesmo, até a quantidade de publicações, mas não simplesmente ter a publicação, né? Nós até tínhamos uma quantidade, mas nós não enxergávamos tanta relevância no conteúdo, né? Então também era algo para nós muito importante, não só estar ali por estar, mas que fosse algo realmente importante para o nosso público e que agregasse ao nosso negócio. Nós olhávamos e víamos que tínhamos diversas informações, né, muitos dados, mas não tínhamos o que fazer com eles, né? O nosso processo não estava estruturado. Então, esse era o nosso maior desafio, conseguir organizar todas as informações, traçar um planejamento e as nossas metas também. Nós tínhamos um parceiro, mas nós sentíamos essa falta do porquê fazer, né? Mais uma vez, vou bater na tecla da estratégia e do planejamento, sabe? Ter alguém que está ali acompanhando com a gente. Por que vamos fazer cada ação, se o resultado está adequado, se precisa mudar alguma coisa no meio do caminho, enfim, isso era muito importante. E foi esse um diferencial que a gente encontrou já logo de cara. Eu fiz um curso numa escola de marketing digital para me aprofundar um pouco nessa área. E eu pedi indicação para o pessoal de lá, se eles poderiam indicar algum parceiro que pudesse nos auxiliar e desse nessa ajuda no que a gente estava buscando. E aí um dos professores de lá indicou a Layer Up como parceira, e aí a gente iniciou os processos. Teve 2 indicações dessa escola e teve um outro parceiro que a gente já conhecia, que a gente retomou o contato, e a gente iniciou o processo de concorrência, né? Cada agência apresentou a sua proposta
E de todas elas, a gente achou que a Ler tinha um escopo de trabalho muito pautado no que a gente vinha buscando, que era a questão do planejamento, de se aprofundar nos produtos, nas marcas, de trazer um processo organizado, estruturado para as nossas publicações. Além disso, trouxe um processo que a gente não trabalhava, que é de inbound, out-inbound. Então, dentro de todo o processo, a gente achou que a Ler tinha mais sinergia com o que a gente estava buscando. A gente conversou com a turma, a gente viu as instalações, um pouco do portfólio, quem eram os clientes, e a decisão foi muito feeling, né? A gente tinha trabalhado com agências menores, a gente achou que estava no momento de ir para uma agência um pouquinho mais estruturada. Foram basicamente essas condições. A maneira como a Ler colocou isso pra gente, sabe, foi um insight assim que virou, sabe? Olhando, dissemos, não, isso não pode ficar de fora. Eram diversas estratégias diferentes, produtos muito diferentes, com ações B2B e B2C. Então a gente percebeu de cara que havia uma necessidade grande de construir uma solução também muito diversa e complexa, e para isso o nosso modelo de negócio funcionou bastante, porque a gente trabalha no modelo de banco de horas, onde a gente tem possibilidade de encaixar e de ajustar ao longo do processo também, das operações, toda a nossa estratégia, nossa estrutura operacional, de acordo com as necessidades do cliente. Então, esse primeiro desafio comercial de entender e na verdade, imaginar qual seria o volume, o escopo de necessidade em horas, foi um grande desafio. Mas mais do que isso, conseguir imaginar estratégias que, para públicos diferentes, também convergissem. Foi muito grande o desafio inicial de começar a pensar também em todo o posicionamento da marca. A gente criou um grande planejamento para cada estratégia direcionada a público, mas além disso, a gente também trabalhou de forma geral como o grupo se posicionaria. E aí sim, as estratégias começaram a ficar mais casadas. Então, muitos públicos, diversos produtos e segmentos sendo trabalhados, mas um mesmo posicionamento, um mesmo caminho estratégico para a marca. Isso foi bem importante para o resultado que a gente conseguiu atingir nesse primeiro ano de execução. Quando o grupo Play Center veio buscar a Layer Up, eles trouxeram algumas dores que eles tinham naquele momento. Então, dentre todos os produtos, a gente tem o produto excursão, festas, o Playmania, o clube de vantagens. Eles precisavam ter um posicionamento, branding, awareness, para mais pessoas conhecerem o Play Center Family. As redes sociais deles também precisavam ter uma comunicação, então não só as redes sociais, mas a comunicação em si de todo o grupo precisava ter uma repaginada. Até o posicionamento grupo Play Center, a Layer Up apoiou na estruturação. Eles buscavam uma agência para fazer as redes sociais. No planejamento, nós visualizamos muitas possibilidades e oportunidades, tanto para o posicionamento quanto para os produtos, o modelo de vendas, as ações de captação de leads. A gente foi muito além. A gente começou a se aprofundar um pouquinho em cada um dos produtos e criar soluções personalizadas para cada um dos produtos. A primeira ação que nós iniciamos foi a de captação de lead, nutrição de lead e, consequentemente, geração de receita. Então, nós trouxemos a inteligência de BI para todos os canais, para os investimentos em mídia. Além disso, a gente criou uma régua de relacionamento também para esses leads que fazem parte do grupo. Eu acho que o principal mesmo foi a confiança. Nós temos uma sinergia muito legal com o grupo. Nós conseguimos sair do escopo e ir muito além, gerar muito resultado por essa autonomia.
Depois de todo o estudo que a gente realiza na etapa de planejamento, a gente estrutura um plano de ação e aí que começa a parte prática das nossas ações. O time Y, que é a união do inbound e do outbound, faz o setup de toda a ferramenta do RD Station e faz a configuração de recebimento de leads, tagueamento, para a gente começar os nossos processos de automação. Falando especificamente sobre essa equipe, dentro da LayerUp o time Y cuida do recebimento dos leads por meio do inbound e do tratamento e nutrição desses leads para direcionar para as vendas por meio do outbound. Para o processo de festas do Play Center, a gente tem um SDR alocado aqui na agência que faz todo o recebimento dos leads que chegam do site e de outros canais de aquisição e faz o atendimento deles para direcionar para as unidades. E aí que estava o desafio da LayerUp de organizar esse processo. Como eram muitas unidades para direcionar esses leads e agendamentos, a gente precisou estruturar todo o processo prévio de pré-vendas para poder direcionar esses leads para as unidades corretamente. O time Y é dividido entre os analistas de inbound e os profissionais de SDR pré-vendas. Os profissionais de inbound cuidam de toda a atração e geração de leads dentro da ferramenta do RD Station, além de toda a gestão e tagueamento dessa base. Já os profissionais de SDR fazem o atendimento dos leads gerados e o direcionamento para as equipes comerciais dos clientes. Essa organização no processo do Play Center foi realizada posteriormente ao estudo e também alinhado muito com os profissionais de todas as unidades. Com a ferramenta, a gente consegue saber o volume real de leads gerado, as solicitações de orçamento por unidade, além de quais os canais de aquisição e as campanhas de mídia que melhor performam na geração dessas oportunidades. Falando em oportunidades, hoje a gente consegue saber exatamente quais as unidades que precisam mais atenção no canal digital para poder direcionar as metas de vendas. Hoje nós temos várias unidades que solicitam o orçamento do nosso produto e um canal único digital de geração de leads. Então, por meio desse canal, que é um formulário integrado com o RD, a gente tem a geração desses leads, onde eles entram no RD e a gente faz a qualificação e a nutrição deles por meio de cold calls e também pelo nosso fluxo de automação. Com o processo de inteligência comercial aliado ao uso do RD, hoje a gente consegue não só melhorar o nosso resultado, como também mensurá-lo. Então a gente tem alguns indicadores, como por exemplo, o nosso aumento de receita, a satisfação dos nossos clientes, o número de orçamentos digitais. Ele é feito de forma que a gente faz o agendamento desse lead para ele ir até a unidade, então ele sai do online para ir para o offline e após a realização dessa venda, a gente também consegue continuar esse contato voltando para o online por meio de pesquisa de satisfação. Um exemplo que a gente pode dar dessa régua de relacionamento é a própria reativação de base de vendas passadas. Então hoje a gente consegue fazer a importação de vendas passadas para o RD e fazer a reativação dessa base, tanto pelo cold call como também pelo fluxo de automação. Hoje a gente consegue ter a organização do nosso processo comercial por meio do RD, muito utilizando as nossas tags. Então hoje a gente consegue saber tanto o mês quanto qual foi a situação que a gente entrou em contato com um lead específico, se foi por uma cold call ou se foi pelo e-mail e até mesmo se aquele lead posteriormente virou uma venda também. O principal aprendizado que a gente teve é hoje conseguir mensurar todos os nossos indicadores e a partir deles definir novas metas, olhando o presente e o futuro. Então, hoje quando a gente pensa nos próximos passos, a gente já consegue imaginar quais são os indicadores que a gente tem que analisar. O crescimento de número de agendamentos, então de janeiro até então a gente conseguiu aumentar muito esse número. Também o aumento da nossa receita gerada por meio de festas vendidas. Como nós tínhamos várias frentes de trabalho, a gente optou por fazer uma a uma, né? A priorizar cada um desses produtos. Então nós começamos pelo produto festas de aniversário, né, que é muito importante para o nosso negócio, e foi assim, um retorno imediato, desde a questão visual, né, da maneira como a gente também colhia as informações, né, estruturação de ferramentas, enfim, a gente passou a ter tudo de forma mais organizada e estruturada. Eu diria que foi um resultado imediato na nossa percepção, né, em números também em pouquíssimo tempo. Nos 6 primeiros meses de ação do processo comercial, utilizando a ferramenta do RD Station, a gente gerou mais de 1000 oportunidades para o produto Festas. O fluxo de nutrição que nós montamos para a estratégia do Grupo Play Center foi realmente trazer esse lado divertido para o canal digital,
Com esse posicionamento e com a nossa régua de relacionamento, a gente consegue transmitir toda a emoção que o parque tem, mas por canal digital. Iniciando por Playmania, que é um dos produtos que a gente trabalha a partir de automação. A gente tem o tagueamento da base de leads, a gente tem uma melhor gestão dessa base a partir do momento que a gente começou a utilizar o RD Station, porque eles tinham essa dificuldade de mensuração, era o desafio deles quando eles entraram. E a partir do uso da ferramenta a gente consegue segmentar melhor os leads de Playmania, a gente consegue ter informações mais completas dele, como o e-mail, e a partir disso a gente consegue ter melhor performance, tendo em vista que a gente faz disparos de cupons, inclusive por e-mail, fazendo segmentações com o tagueamento das bases de Playmania. Falando de resultados, o Playmania ele tinha, antes da ferramenta, antes do RD Station, ele tinha por cupom uma média de 6 mil de faturamento. A partir do momento que a gente começou os nossos processos de automação, a gente conseguiu atingir um resultado de 72 mil de média de receita por cupom utilizado. Outra coisa também que foi interessante nos resultados foi o aumento de número de cadastrados no programa de vantagens, que é o Playmania, que antes do uso da ferramenta eles tinham essa dificuldade, que os cadastros eles só eram feitos de forma incompleta, a gente só tinha CPF, tinha os dados incompletos. Com a ferramenta a gente consegue pegar mais informações e, consequentemente, a gente conseguiu aumentar esse volume de cadastros. Que antes os cadastros eles eram feitos pelo site, mas eles meio que ficavam perdidos, alguns desses leads. Então, com a ferramenta, a gente consegue unificar esses leads em um lugar só e trabalhar eles. Com a unificação dos leads dentro do RD Station, a gente conseguiu atingir o volume de 250 mil disparos por mês em média, e esse processo permitiu que a gente alavancasse os nossos resultados de forma expressiva. De resultado, a gente conseguiu aumentar o volume de leads gerados, unificar toda essa base numa ferramenta, realizar disparos mais assertivos, além de aumentar a receita e o retorno sobre o investimento de mídia. O processo de automação foi muito importante também para a gente conseguir realmente nutrir os leads e identificar o real interesse em venda. Apesar da gente estar falando de um produto tão divertido quanto um parque de diversões, que é o Play Center, a gente tem que entender que o processo comercial é muito importante para direcionar as pessoas até a compra. Começamos a fazer um trabalho de captação de leads também para excursões, que é algo novo para o nosso negócio, né? Então é algo que ainda está crescendo, né? Mas a gente já percebe também o volume de leads que está sendo gerado e a maneira como eles estão sendo trabalhados. Então isso pra gente é muito importante porque é algo que ficava solto, né? Nós não tínhamos números, nós não tínhamos mais uma vez organizado, né? Com quantas pessoas nós falamos e que estágio do funil elas estão, então isso se perdia. Então hoje a gente tem esse processo estruturado. Um dos pontos que o processo de automação permite é o crescimento exponencial. E com as ações que nós já realizamos com o Grupo Play Center por meio da ferramenta do RD Station, a gente percebe que cada dia mais a gente encontra bons números e bons resultados. Mas a gente sabe que, assim como a diversão, o crescimento não tem limite. E depois que a gente iniciou, né, todo o trabalho com a Ler, eu fico muito tranquila em saber que a gente acertou, porque era uma grande questão, era a gente achar um parceiro que nos ajudasse, que nos agregasse, e é o que a gente sente hoje. A gente tem um ótimo relacionamento com todos da agência, a gente pede umas coisas super loucas, né, de última hora, mas a gente sente essa parceria muito forte da parte da Ler, né, em relação às nossas demandas. E eu acho que só tem a crescer o nosso trabalho, né? A gente tem aumentado muitas demandas, cada vez mais a gente tem descoberto outras frentes de trabalho e que nenhuma ali não consiga nos atender até aqui. Então tem sido muito bom o trabalho, a gente se sente muito à vontade e eu acho isso importante, né? A gente ter uma transparência, uma relação de confiança, isso é muito importante para o nosso negócio e para a empresa. Então eu acho que a Ler é uma agência de marketing digital, obviamente, e ela se mostrou muito atenta, né? Então qualquer ação, qualquer atividade que a gente fez, ela vinha com resultados, com uma análise, isso traz pra gente credibilidade, confiança. Então tem sido uma parceria, ao meu modo de ver, extremamente positiva, né? Pelo cuidado e atenção que a agência tem cuidado dos nossos produtos. Um dos projetos que eu posso destacar é o CRM. Então o grupo tem como objetivo ter um relacionamento mais próximo com os clientes.
A gente conversava há um tempo atrás com uma mídia, com um cartão. A gente queria entender quem era o proprietário desse cartão. E a partir daí a gente começou um trabalho de geração de leads para a gente conseguir entender quem era o usuário do nosso produto, e a Ler foi extraordinária nesse processo, nos ajudando a montar a base, a se comunicar de maneira interessante com essa base. Nas redes sociais também foi um processo bastante interessante. A gente tinha uma quantidade pequena de seguidores. Com o trabalho de exposição de marca, esse número cresceu exponencialmente, que foi extraordinário para a gente, mas de uma maneira muito bacana. Não seguidor a qualquer custo, a gente entendeu que era importante que o seguidor tivesse efetivamente uma relação com a marca. Então a gente tem feito alguns trabalhos, esses são 2 exemplos que eu considero bastante importantes para o grupo. Não, eu acho que hoje nós temos realmente, não é uma agência, é um parceiro com quem a gente pode contar. Realmente, a qualquer momento, se tem alguma questão, claro que a gente nunca quer, né? Mas se necessário, final de semana, Réveillon, já aconteceu, né? É alguém que nos provoca também, nos tira a zona de conforto. Acompanha os nossos números, que isso é importante, entende as necessidades da nossa equipe, da nossa direção, da nossa equipe operacional também, o que é super importante, né? Porque cada um tem ali o seu jeito, então ter o jogo de cintura para lidar com cada um, atender, apresentar, isso para nós também faz total diferença. Um dos nossos grandes parceiros hoje é a LearUp. Para a gente conseguir alcançar, a gente está lançando um novo produto, é um desafio. A gente está construindo hoje uma plataforma de CRM, outro desafio importante, e ela tem sido nossa parceira em todos esses grandes desafios do Grupo Play Center. Olha, eu brinco com as meninas, tenho quase 50 anos, né? E eu comento que a agência é um lugar que acho moderno, né? Um monte de gente cabeluda, tatuada, né? Molecada que está vivendo esse novo tempo, que entende as demandas desse novo momento. Então eu me sinto super confortável com toda a equipe, então temos um relacionamento super aberto e transparente, molecada jovem, com muita energia, com ambição, então que traz muitos atributos para o nosso negócio, pelo menos tem trazido. A gente tem vivido um momento muito feliz. Um ano e meio atrás a gente lançou um novo produto do grupo, que é o Play Center Family. Era um grande desafio, né? A gente tinha que posicionar um novo produto com a marca Play Center e de alguma maneira se distanciar um pouco do Play Center tradicional. A gente tinha muito receio de ter uma comparação direta com o novo produto e o produto anterior. Então, fizemos algumas pesquisas, a gente trabalhou para conseguir, de alguma maneira, lançar esse produto sem criar uma expectativa acima do que seria o razoável. Esse era um grande desafio e a gente acha que conseguiu alcançar. Então, os resultados do Play Center Family têm sido extraordinários, tanto em tráfego, até a própria exposição da nova marca. Então, a gente está muito feliz com os resultados. Óbvio que é a somatória de uma série de fatores e, sem dúvida, a Lei faz parte dessa somatória. Então, uma agência que nos deu suporte, está dando suporte para a gente conseguir alcançar outros voos também. Então, a ideia agora é replicar esse conceito para outras praças e a gente conta com o suporte da Lei nessa nova fase também.